Sugestões de tirinhas impraticáveis. Como o meu trabalho é fazer tirinhas todos os dias, é um trabalho muito fácil, correto? Mais ou menos. Fazer a tirinha em si, tipo, desenhar e publicar, até que é um processo mais rápido. Porque eu utilizo o que todo programador sabe, reuso, certo? Aquela técnica famosa do RCP, Reuse by Copy and Paste. Então eu tenho meu repositório de tirinhas, são os arquivos de tirinhas, eu vejo, vai ser parecida com essa, copia, cola, modifica, né? Então fica um processo meio rápido e tal de trabalhar, só que a parte difícil é escolher a história. Então eu tenho muita sugestão de tirinha. Num determinado momento, assim, já tinha passado muito tempo do Vida de Programador, eu fiz um levantamento de quantas tirinhas eu fiz e quantas sugestões eu recebi. Eu tinha feito 10% das sugestões que eu recebi. Então, eu tenho bastante sugestão. É lógico que tem sugestões muito boas e tem sugestões impraticáveis, certo? As impraticáveis, tem umas que não dá pra entender, tem umas que são meio estranhas, mas tem umas que são boas, mas não cabem numa tirinha de um jeito legal. Então, nos vídeos que eu fiz sobre sugestões que não viraram tirinhas, tem as duas coisas. Histórias legais, histórias que não dá pra entender e tal. E eu trouxe algumas aqui pra falar pra vocês. Mas aí o processo de fazer tirinha, o difícil é escolher uma história, adaptar ela pra uma tirinha, né? 3 quadrinhos, 6 quadrinhos, vou ajustando lá. Depois que eu faço a tirinha, a outra parte demorada, muitas vezes, às vezes é rápido, às vezes não é camiseta. Certo? Então, toda tirinha eu faço uma camiseta diferente, então às vezes eu paro, o que eu ponho na camiseta? Então assim, eu vejo a história, adapto a história, desenhar a tirinha, sei lá, uns 10, 20 minutos, faço a camiseta e aí depois monto tudo para jogar pro ar, publicar nas redes sociais e tudo mais, e beleza. Então eu vou passar para vocês algumas sugestões que não viraram tirinhas. E aí a primeira é a sugestão, eu não coloquei a sugestão aqui, mas é a tirinha do gato, essa é uma história interessante. O cara mandou uma tirinha, eu li e tal, achei engraçado, comecei a fazer a tirinha e tal, montei a tirinha. Cara, a hora que eu olhei pra tirinha, eu falei, essa tirinha não é engraçada. Essa tirinha é cruel, cara, e tal. Aí eu desisti da tirinha, tal, ela tava pronta e tal, e que eu me toquei. Mas a história é a seguinte. O cara mandou um SMS e falou, cara, avisa o chefe que eu vou atrasar. Aí, não, beleza. Aí depois mandou outro SMS, cara, avisa o chefe que eu vou atrasar muito. Não, beleza. Cara, fala pro chefe que eu vou atrasar bastante, porque o meu gato morreu, eu tô enterrando ele. Falei, pô, cara. Aí na hora eu fiz tal, eu falei, que crueldade colocar um negócio desse no site, né? Então esse foi mancada minha e tal, além do cara que mandou e tal. Mas aí eu coloquei umas sugestões aqui que eu coloquei na íntegra, do jeito que o pessoal mandou. Então eu copiei e colei. Os erros de português e tal estão originais. Por exemplo, o cara escreveu o seguinte: olá, gostaria que vocês inovassem e fizessem alguma tirinha que sacaneasse os leitores, programadores, algo que fosse irresistível a eles. Vocês quem ganham, por isso são quem devem pensar. Hehehe. Eu recebo umas sugestões desse tipo, tá? Então, assim, tipo, faz alguma coisa aí. Beleza, tô fazendo. Essa aqui, ó. Estávamos eu e meu colega conversando sobre o sistema que estava para ser implementado e o cara novo do lado. Acho que com esse sistema novo de admin a coisa vai ir muito mais rápido. Colega, tem que ver direitinho, tô achando que vai ser mais complicado. O chefe vai querer tudo mais rápido. Ambos olhamos para o cara novo e o cara novo. A minha prima toma sorvete. Eu e meu amigo. Tipo assim, dá pra incluir eu na última linha também, que eu vou ali, atirei e falei... Tá, né? Mensagem do log do commit encontrado no controle de versão. Descomentando o código desnecessário. Outra sugestão pra tirinha. Ia ficar bem massa, né? Como que funciona o meu processo? Eu tenho as tirinhas que eu recebo. Elas ficam lá numa separação lá, sugestões, tal. Chega lá a sugestão. E eu tenho uma pasta de sugestões de tirinhas que são melhores, que é a pasta chamada Supimpa, onde eu guardo as melhores histórias. Às vezes, a sugestão chega, eu olho e falo, que legal, e já faço a tirinha na hora. Então, às vezes, o cara fica até espantado, ele mandou a tirinha, eu faço no dia seguinte e tal. E, às vezes, eu pego e vou lá na pasta Supimpa e fico olhando as tirinhas. Então, ontem, ou anteontem, um dia desse, essa semana, eu publiquei uma tirinha que o cara mandou lá em 2011. Então, tipo... Às vezes eu falo, sua tirinha foi publicada, o cara, esqueci que eu tinha mandado e tal. Acontece. É bem aleatório. Às vezes eu pego uma tirinha nova, às vezes eu pego uma antiga e tal. Eu vou avaliando. Então, tem as supimpas, tem as que vão ficando,
E aí depois que eu faço, tem um arquivo morto lá, mas beleza. Mais sugestões. Personagens se divertindo e fazendo muitas coisas. Essa dá pra pensar em bastante coisa, fica bem aberto, né? Então, dá pra enquadrar qualquer uma assim e jogar pro cara, fiz essa sugestão, mas beleza. Mais sugestões. Um chefe não programador te cobra pelo projeto e o chefe programador não te passa o projeto. Aposto que vocês já viveram isso. Alguém já viveu isso? Ao acessar o site, apareceu publicações de teste. Pô, bacana. Isso acontece bastante. A gente faz muito isso. Já fiz tirinha sobre isso também, mas não a partir dessa sugestão, mas tudo bem. Eu fiz uma tirinha esses dias. O cara apresentando pro cliente o projeto, ele falou, a gente cadastrou uns dados de teste e tal. Aí o cara reclamando, não tem ninguém com esse nome na minha empresa. Não, mas isso é teste. Não tem nenhum fornecedor com esse nome. Não, é só teste e tal. Então é bem comum acontecer isso. Principalmente os Lorem Y. Alguém usa Lorem Y aqui? Lorem Y é uma maravilha, eu amo Lorem Y. Eu tenho um amigo que ele fez um site para uma paróquia, certo? E foi apresentar o site direto pro padre. Então foi apresentar o site pro padre na paróquia e tal. E na parte da sessão de fotos, ele esqueceu de tirar uma foto de teste que ele tinha colocado. Vocês se lembram da Larissa Riquelme? Ele estava apresentando pro padre o site da paróquia com foto da Larissa Riquelme, mas tudo bem. Vamos lá, mais sugestões. Uma pequena empresa vende luvas e quer melhorar seu atendimento e procura como fazer um CRM. Um jovem explica a melhor forma para isso. Então tá, né? Às vezes eu tento entender assim a pessoa, porque tem história realmente que ela é muito engraçada na hora, e você vai contar pra alguém, perde a graça, né? Mas tem hora que eu não entendo nem o que tava em volta e tal. Mas é bem normal. Pô, cara, foi muito engraçado. E o cara, tá, beleza. Além das muitas sugestões repetidas que muitas pessoas me mandam, que aqui eu listei algumas. Talvez você já deve ter ouvido isso. A do porta-copos. Já ouviram a história do porta-copos? É uma história antiga. Até hoje não usa mais CD, mas o cara reclamando, tá com problema aqui no porta-copos do meu computador. Que porta-copos? Não, porta-copos, tal. Aí vai ver, é a bandeja de CD. O cara abre e bota um copo lá. Já recebi muitas vezes essa história. É uma história antiga. Muitas vezes a pessoa não viveu isso, mas ela quer falar que ela viveu isso e tal. Tudo bem? A história de fechar janelas, eu recebo muito até hoje. Tipo, a pessoa reclamando de erro no sistema e tal. Tá muito lento e tal. Tenta fechar janelas. Aí o cara, peraí. Aí vai lá e fecha a janela do escritório e tal. Recebo direto essa história, tá? Eu acredito que acontece muito realmente, mas já recebi muitas vezes. Consertar a impressora. A primeira tirinha do Vida de Programador era tirando sarro dessa história. Tipo, o que você faz? Sou programador. Ótimo, eu tô com problema na minha impressora, você pode dar uma olhada? Aí o cara, que parte de programador você não entendeu, né? E é muito comum, a gente é chamado pra ver impressora, muitas vezes a gente odeia impressora. Quem odeia impressora aqui? Vai, pode... Isso, legal. Na verdade, já saiu mais de uma história de impressora lá no site com variações, mas eu acabo deixando de fora porque já teve muitas também, é muito repetitivo. E uma sugestão que eu recebi muito foi uma vaga pra ator. Vocês lembram da vaga pra ator? Na verdade, era vaga pra programador PHP. Certo? Alguém aqui é programador PHP, só pra eu saber? Eu acho que a vaga já fechou, mas deixa eu explicar o que era, que eu recebi muitas vezes a mesma dica. Vaga para programador PHP, empresa. Era uma empresa de filmes para maiores de 18 e tal. E aí precisava ter disponibilidade também para atuar como ator nos filmes. Isso é sério, saiu essa vaga, tá? Vocês podem procurar na internet, muita gente me mandou, a hora que o povo viu, ferveu e tal. Eu recebi muitas vezes seguidas, no mesmo dia eu recebi muitas vezes a mesma sugestão. Cara, olha essa vaga e tal. Então acaba recebendo muita coisa igual e tal. Então assim, se você mandou a sugestão pro site e eu não publiquei, pode ser porque ela já tenha saído de alguma outra forma, às vezes eu até aviso a pessoa, saiu uma muito parecida e tal. Pode ser porque não deu pra adaptar, ou pode ser só porque tá guardada, igual essa de 2011 que eu ainda tô publicando e tal. Acontece bastante, eu gosto de voltar lá e ver o histórico e tal. Tem história que eu já parei umas 5 vezes pra fazer a tirinha dela e ainda não consegui adaptar. Aí de repente surge uma ideia, eu consigo adaptar aquela história e tal, fica bacana. É uma coisa bem aleatória e subjetiva, assim, essa parte de criar a tirinha e tal. Mas beleza.